Olá, tudo bem? Meu nome é Antônio Carlos, mais conhecido como Chiquinho The Best. Por que ser conhecido como Chiquinho The Best? Porque quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu fundei uma companhia de dança chamada The Best of Dance. E ficou muito popular, né, no bairro onde eu morava, então as pessoas começaram a me chamar de Chiquinho The Best. A gente muda o sobrenome para aquele projeto que deu muito certo. Mas óbvio que para chegar até esse projeto tem um porquê, né? O porquê que eu montei uma companhia de dança chamada The Best of Dance. Eu, desde muito cedo, eu tive que conviver sem minha mãe, né? Minha mãe foi embora, eu tinha 6 anos de idade. Não tão distante, meu pai também foi embora e nos deixou, né? Eu e meus irmãos. Eu tinha 12 anos quando meu pai foi embora. Eu sofria muito bullying, principalmente pelos meus amigos, os meus melhores amigos, porque as mães deles achavam que por eu não ter pai, não ter mãe, eu não daria certo na vida. Então elas queriam que eles ficassem distantes de mim. Até entendo, porque eu fiquei 3 anos bolando aula, repeti 3 anos a terceira série, para procurar minha mãe todos os dias nas ruas, porque eu tinha esperança de um dia encontrá-la, porque desde quando ela foi embora, eu perdi o contato com ela, não sabia se ela estava viva ou morta. Fui reencontrá-la depois de 8 anos, e todos os dias eu esperava, por isso eu procurava isso. Então esses amigos meus, eles foram se afastando cada vez mais por conta de eu não ter o pai e não ter a mãe, e os pais deles dizerem que eu seria uma péssima influência. Eu levei 12 pedradas na cabeça. E o mais triste é que essas pedradas, elas não vieram de desconhecido. Elas vieram justamente desses que eu julgava, considerava os meus grandes amigos. E em busca de uma solução, porque eu não tinha saída, né? Eu não tinha aproximação com a família, eu não tinha esses amigos, era eu e Deus. Meus irmãos trabalhavam, estudavam, e eu com 12 anos eu precisava me encontrar em alguma coisa para que eu não me decepcionasse e não fizesse valer aquilo que essas pessoas falavam de mim. E aí na escola, numa oportunidade, eles montaram um grupo de dança de rua, e aí eu ingressei nesse grupo de dança de rua, sem contar que na escola eu apanhava todos os dias, cuspiam em mim, tacavam, enfim, papel, tudo que você puder imaginar. E eu ingressei nesse grupo de dança de rua na intenção de me sociabilizar. O objetivo era ter amigos, né, para que eu pudesse conviver tranquilamente. E eu não tinha amigos, né? E aí eu fui para esse grupo, fiquei alguns meses. No primeiro dia de apresentação desse grupo, me atacaram ovos. Me lembro como se fosse hoje. Só que graças ao nosso bom Deus, os ovos batiam em mim e quebravam no chão. Mas foi desse jeito que eu comecei na dança. E posso garantir a vocês que a dança, ela transformou minha vida. Logo, em breve, eu fiz seletiva para um grupo profissional. Passei na seletiva, mas eu não tinha condições de me manter no grupo, né? Os ensaios eram na ponta da praia, bem longe de casa. Sim, de ônibus era 1h30, e eu tinha dinheiro para ir, muitas vezes não tinha dinheiro para voltar. Eu gastava em torno de 4h30, 5 horas para chegar em casa a pé desse lugar. E muitas vezes eu tinha o dinheiro de ida, não tinha o dinheiro de volta. Os ensaios eram das 11 da manhã às 11 da noite, no domingo, e tinha 2 intervalos para o pessoal lanchar. Eu não fazia nenhum intervalo porque eu não tinha o que comer, e por conta disso os meus professores achavam que era super dedicado, mas a verdade era que eu não tinha condições mesmo. E muitas das vezes, como disse, eu vinha a pé. E aí um dia eu vi que não tinha mais condições, eu determinei que eu não ia passar mais por aquilo e não ia permitir que ninguém mais passasse. Foi quando eu decidi, ainda de 14 para 15 anos, montar a companhia de dança The Best of Dance, para dar oportunidade para as crianças que eu não tive.
Eu lembro que naquele momento eu escrevi uma carta para o secretário de Cultura da cidade de São Vicente, criticando ele por ele não dar oportunidade, e eu montei. Resumindo, por esse grupo passaram 350 jovens. Nós tínhamos simultaneamente mais de 10 grupos acontecendo ao mesmo tempo. Eu tinha o grupo oficial, o grupo juvenil, os núcleos, grupo de cover. Eu passei a realizar com essa companhia de dança que ensaiava nas ruas da cidade. A gente não tinha um teto, a gente não tinha uma academia, a gente não tinha uma sede, a gente não tinha nada. A gente tinha a vontade de fazer e as ruas para a gente ensaiar. Passei a fazer meus próprios eventos, porque nós não tínhamos onde nos apresentar. E dentre tudo isso, eu criei o espetáculo We Are The Best, que foi considerado o maior espetáculo de dança da cidade de São Vicente, fora da prefeitura, um espetáculo realizado por um grupo de dança, de comunidade, os alunos todos de comunidade. E assim, eu sempre usei a dança para sociabilizar, porque foi o que aconteceu comigo. Então eu sabia que seria a forma de eu trazer os jovens para perto de mim, para que eu pudesse trabalhar a parte social. 99% desses jovens, eles sofrem algum tipo de preconceito. Muitos deles não se identificam sexualmente, têm dificuldade em falar com a sua família sobre sua sexualidade. Muitos deles sofrem preconceito por serem negros. Alguns deles sofrem preconceito por serem mulheres e gostarem de dançar. Então o preconceito ele é muito presente nessa classe e nós estamos aqui para combater isso. Tudo que eu passei, eu não vou permitir que ninguém passe. Mas 99% desses jovens, eles buscam essa dança para fugir da realidade deles. Como que eu percebi isso? Eu fazia ensaio semanalmente, 3 vezes por semana. E quanto mais ensaio eu fazia, mais eles queriam. E aí foi quando fui percebendo que eles queriam passar mais tempo ensaiando, dançando, do que nas suas próprias casas. Muitos deles não têm pai ou não têm mãe, têm essa dificuldade sexual, de identidade, ou sofrem qualquer tipo de preconceito por causa de cor, né? Por causa de falta de oportunidade, né? E o The Best foi isso. Só que ganhou um corpo tão grande que nós continuamos. Chegou um determinado momento que esses alunos viraram professores e foram criando mais grupos, mais corpos. E em um determinado momento a gente abriu nas escolas aulas para os adultos. Nós tivemos mais de 2.000 alunos nas escolas. As mães iam para as escolas para fazer aula de dança com os alunos, com os professores que um dia foram alunos do projeto The Best, aqui na cidade de São Vicente. De 2013 para cá, fez um grande boom no movimento junino, né? Então, a maioria do grupo de dança, dos componentes, foram migrando para esse movimento junino e eu sempre dando total apoio. Vários coreógrafos saíram do The Best e hoje eu tenho a Junina Tradição, que é remanescente do projeto The Best, e somos o atual campeão do estado de São Paulo, somos o atual campeã da cidade de São Vicente, no maior festival que tem. No primeiro ano competindo, que foi o ano de 2023, gabaritamos todas as notas, é um feito histórico. Em 2024, gabaritamos todas as notas, um feito histórico. A gente tem excelência no que a gente faz, porque a gente faz com muito amor. Atualmente, nós regularizamos uma associação, que eu já tinha uma documentação antiga, que eu tinha banda de carnaval também, e essa associação, ela está nos dando a oportunidade de legalizar o projeto. Nós estamos com o projeto Vidança, que é a vida através da dança, para crianças e adolescentes do México 70, uma das maiores comunidades carentes da cidade de São Vicente, quiçá do estado. E nós estamos com um trabalho de formiguinha lá, dando aula de jazz para as crianças, vários horários, balé, danças infantis, teatro. Estamos agora para colocar o karatê. Enfim, nós estamos atendendo a comunidade, foi onde eu sempre sonhei, num espaço adequado para eles, onde nós estamos reformando, fazendo mutirão de limpeza,
Enfim, está sendo muito bom. E depois de muitos anos, o DBS tem 22 anos. Depois de tudo isso, a gente conseguir regularizar aí pelo primeiro ano, ter projetos aprovados pelo CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, e a gente poder trabalhar com essas crianças da comunidade. E não há nada que seja mais prazeroso do que isso. Então, um jovem que um dia começou com muitas dificuldades, lutando contra todas as indiferenças e os apontamentos, criei um verdadeiro império chamado The Best. Não é império físico, é império emocional, onde nós podemos trabalhar todos esses jovens que hoje são jovens que trabalham com outros jovens. Foi aquela sementinha plantada lá atrás de um trabalho sério, voltado para o ser humano. Foi um trabalho que sempre visou o ser humano. As pessoas esquecem disso. Elas pensam que o título é maior do que as pessoas, e não. Sou sim campeão do estado com a minha quadrilha junina. Tive sim a maior companhia de dança que a cidade já teve. Fiz sim o maior festival de dança que a cidade já viu. Mas nada disso é maior do que o carinho, o respeito e a vontade de trabalhar com crianças e adolescentes, para que eles sejam jovens adultos que possam refletir sobre o próximo e fazer um dia o que eu fiz, para que a gente possa transformar essa sociedade sempre numa sociedade reflexiva, que pense no próximo, e que a gente possa combater cada vez mais todas as indiferenças, os apontamentos, os preconceitos, e que a gente possa fazer com que as comunidades ditas por favelas sejam reconhecidas como espaços que a gente possa explorar toda a cultura e todo o potencial desse povo. E é isso. Enquanto eu estiver vivo, eu lutarei pela cultura social dentro das comunidades, em especial a minha comunidade da Vila Margarida e México 70.